Ezequiel, capítulo 37. A visão de um vale de ossos, o quê? Secos. Aleluia. Ezequiel capítulo 37, a partir do seu versículo 1. Capítulo 37, a partir do seu versículo 1. Eu vou ler 9 versículos, só para você ter maior entendimento, que de repente eu posso falar o que Deus mandou falar, e quem não tem muita intimidade com a Bíblia, pode se perder no que vai ser falado. Amém, igreja? Amém. Eu estou te esperando, tá? Livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. A leitura será do versículo 1 ao 9. Quem achou, diga amém? Amém. Então vamos embora. Você que não achou, olha lá para a televisão. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre quem? Olha para mim nessa noite, rapidinho. Veio sobre mim. Toma posse nessa noite. Olha para mim. Você é o agente hoje, amém? Você é a pessoa que Deus quer usar. Em nome de Jesus, toma posse. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale o quê? Que estava cheio de quê? De ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam o quê? Meu Deus. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. 4. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve o quê? A palavra do... Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei peles e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou quem? O Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso aonde? Ao seu osso. 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o quê? O Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem da onde? Dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre este o quê? Mortos, para que vivam. Feche os seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, a sua palavra vai ser apregoada nessa noite. Ó Deus, que tu possa, Deus, falar com cada um aqui. Ó Deus, aviva a fé, Senhor. Nos reanima, Pai. Nos dá tendões para suportar. Nos dá carne nova. Ó Deus, e nos faz, Senhor, estar forte diante das dificuldades. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô João, dá uma quebrada na luz aí, por favor. Amém ou não amém? Amém. A primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite, se Jesus não estiver com você, você não vence batalha nenhuma. A segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite, que Deus manda te dizer, que não adianta reclamar. Reclamar não vai mudar a situação. Mas se você se colocar diante de dificuldade, escuta, e usar um instrumento
glorificar o Senhor. Aqui está dizendo que Deus usou o que, Jeremias? A boca. Para quê? Para trazer vida. Aqui o Senhor me deu duas coisas fenomenais para a nossa caminhada com Cristo. A primeira coisa, ativar em nós a fé. Porque Deus chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, pode esses ossos viver? Já pensou em meia dificuldade que você está vivendo, Deus chegar para você e falar: tu acha que isso aí tem solução? Qual será a tua resposta? Tu vai responder igual Marta? Faz tanto tempo que eu estou esperando. Eu achei que meu irmão estava morto. Tu se atrasou vários dias, Jesus. Por que chegou aqui agora? Nem precisava mais vir. Aí, a segunda coisa que o Espírito Santo de Deus, ele quer te levar, olha para mim, é ter intimidade com o Pai. Porque quem tem intimidade com o Pai tem estratégia para vencer a guerra. Aleluia. E sabe o que Deus falou para mim? Que tudo que eu e você estamos passando é para te exercitar dentro da tua fé. A palavra de Deus está dizendo aqui, você leu e você ouviu que esses ossos estavam o quê? Sequíssimo. Eles estavam num grau de secura que aos nossos olhos é impossível acontecer alguma coisa. E Deus pega aquele homem, que eu acho isso aqui fenomenal, tanto lugar para Deus levar Ezequiel, Deus o leva a um vale de ossos o quê? Sequíssimo. Olha para mim. Em nenhum momento ele murmurou. Em nenhum momento Ezequiel, ele falou para Deus: ué, para que tu me colocou aqui dentro desse vale sequíssimo? Olha para mim. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite para te encorajar? Não fica triste não, alegra o teu coração. O grande eu sou chegou para te dar vitória. Para falar para você assim, ó, se levanta e profetiza contra esse vale de osso seco. Ei, vai lá no teu portão e coloca a mão. Porque ontem eu estava num lugar, Deus falou para mim assim, ó, coloca a mão naquele portão. Quando eu coloquei, Deus falou assim, ó, todo demônio que estava entrando para destruir, hoje vai ficar do portão para fora. Você sabe por quê? Porque eu e você temos que viver pela fé. Ei, querido, Deus está te impulsionando a você viver pela fé. Qual área da tua vida que está seca? Sabe o que acontece hoje? Olha por mim. A irmã é canela de fogo, então eu vou lá. Olha por mim. Você também é homem e mulher de Deus. Você também tem poder para mudar as circunstâncias diversas que está acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua vida, porque Deus te escolheu. Mas sabe qual é o problema? Você tem que se posicionar. Tem que haver mudança. Olha para mim. Como é que eu quero mudar algo se eu mesmo não mudei? Como é que eu quero cobrar? Ei, se eu mesmo não mudo? Como eu quero que alguém seja se eu não sou? Como que vão acreditar em nós se a nossa boca só fala besteira? Como é que vão, irmão? O que tem saído dos teus lábios, será que tem agradado a Deus? Pastora, não fala isso não, tem que falar. Às vezes eu decidi, nossa senhora, a senhora prega, chega a ser grossa. Eu falo, não, é a verdade. Porque livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16 diz, de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Se a tua boca tem saído coisa doce e água salgada, está errado. Deus te chamou para ser o único. Que fonte que você tem que se render? Aleluia. A palavra de Deus está dizendo, olha, fala para ele, criar o que? Ter dons. Sabe o que Deus
Sabe o que Deus está mandando te dizer? O que você está passando, glorifica o nome do Senhor. É para te dar estrutura. É para você testemunhar o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer, fecha mais a boca e ora mais o teu pai. Em nome de Jesus, começa a profetizar. Ô demônio! Demônio que usa fulano, demônio que usa fulana, em nome de Jesus eu estou te repreendendo. Aqui tu não tem mais vez não, porque eu estou posicionado, eu estou posicionada. E eu quero dizer, a minha casa, a minha família, o meu filho, o meu marido, a minha mulher é de Cristo Jesus. Caminhar com Cristo é vencer o impossível. Jesus, se nós formos parar e analisar a lógica, ninguém abriu o coração para Jesus entrar. Porque olha o convite de Jesus. Mateus 11, 28. Aquele que está o quê? Triste, vinde a mim. Sim ou não? Mas quando você vem, parece que fica pior. Sim ou não? Hã? Parece que fica pior? Não, parece não, fica pior. Fica ou não fica, igreja? Mas ele diz assim, pode ficar o pior que for, mas eu tenho alívio para a tua alma, eu tenho socorro para a tua alma, eu tenho solução para a tua alma, coisa que ninguém tem, mas eu tenho. Ele diz, a solução está em mim. Por isso ele diz, vem, pode vir do jeito que você tiver, porque ele quer te usar na face da terra. Essa palavra aqui, ela é profética, querido. Em nome de Jesus. Certa vez eu estava na minha casa chorando. Sabe o que Deus falou para mim? Vai ficar chorando? Você quer o quê? O consolo de Jesus, né? Coçar a tua cabeça, dizer não. Eu falei isso hoje onde eu estava. Deus é minha justiça. Deus só é tua justiça quando tu está certo. Se tu estiver errado, querido, a espada vai cortar em você mesmo. Oh, justiça! Vai estudar antes de falar besteira. Deus não compactua com nada que está fora da palavra dele, não. Oh, aleluia. Deus tem aliança com a palavra, querido. Não é o que você quer, não, querido. Em nome de Jesus. Aí sabe o que Jesus falou para mim? Ei, levanta, usa a tua boca. Vai ali fora, estende a tua mão e começa a quebrar. Hoje eu fui no monte para levar o Jó, que minha sogra pediu. E lá em cima, sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Jerusalém, Jerusalém, por que matar os seus profetas? Olha que palavra, loucura. E ali foi ministrado. Você sabe quem mata crente? Não é o macumbeiro não, querido. Porque quando o macumbeiro se levanta contra você, o Senhor entra na peleja e peleja por você. Quando o bandido se levantar, o Senhor vai lá e faz justiça pela tua vida. Mas sabe quem é que tem matado o crente? É os próprios crentes. Quando igreja, que nós temos que estar unidos para orar, querido. Porque Deus quer que eu e você seja Ezequiel de hoje, que levante ossos secos. Aleluia. Aleluia. E meu coração doeu trazer isso hoje. Jerusalém, Jerusalém. Jesus falou, por que matais os vossos profetas? Aí Jesus me deportou para livro de Romanos, capítulo 9, versículo 4, qual foi ministrado. Por acaso, apóstolo Paulo dizendo, a palavra dentro vós tem falhado? Nunca, porque a palavra falha, é mais ou menos isso. E ele vai dizer, não se espante, porque nem todo que está dentro de Israel é israelita. Agora eu quero te falar, está se espantando por quê? Porque quem perseguiu Davi não foi os malequitas, não. Foi quem mesmo, hein? Irmão. Quem jogou José dentro do poço não foi os caras, não foi os inimigos, não. Foi quem mesmo, hein? Foi os irmãos. Sabe o que Deus está falando para você?
levanta e usa a tua boca. Mas use em favor da tua casa, use em favor do reino, use em favor das pessoas que estão necessitadas, em nome de Jesus. Ao invés de você estar murmurando, ao invés de você estar questionando, começa a ter posicionamento diferente, começa a falar: não, Deus, olha só, eu quero profetizar, porque tu me chamou para levar a vida aonde não tem vida. Essa semana eu vi algo que podia entristecer meu coração. A Dani está aqui, é testemunha, que ela estava comigo. E alguém disse: para que está construindo lá em cima? A igreja nem quase tem medo, todo mundo está saindo. Querido, se fosse outra época, eu ia falar: gente, vamos parar que a pessoa tem razão. Sabe que eu parei e pensei? Primeiro, está construindo porque nós estamos em obediência, que quem mandou foi Deus. Segundo, Deus não vê como o homem vê. Terceiro, se Deus tirou porque o coração não estava aqui, nem estava em unidade. Quarto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Cinco, nós aqui não andamos por visto, nós andamos por fé. Seis, o dia para Deus não é como 1000, e 1000 é como 100. Ele traz, ele coloca, ele tira, porque ele é o dono da obra. E 7, a promessa não é para quem está lá fora, a promessa é para mim, é para você que está aqui dentro. E Deus falou comigo: ei, isso não vai te abater. Eu disse: não, Senhor, porque eu já saí do lugar que limita a minha visão. Sai do lugar que tem limitado a tua visão, querido. Quando Deus levou Ezequiel para o vale de Assuero, Deus quis dar treinamento para aquele homem. Já parou para pensar que tu está passando é treinamento? É treinamento por quê, pastor? Porque a vitória é certa. A vitória é nossa. Ei, toma posse aí. Romanos 8, versículo 30, acho que é 31 ou 32 por ali. Ele vai dizer assim, acho que é 37. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em qualquer circunstância, recebe a vitória, recebe a vitória, recebe a vitória em nome de Jesus. Olha pra mim. Tem dia que eu também estou igual o cachorro do Snoop que caiu da mudança. Como? Chorando. Eu ligo ao Leandro, não vai não, porque eu ainda nem falar. Chorando. Mas eu coloquei até no estado hoje. Chora um dia, mas eu estou 2, 3 de pé glorificando o Senhor. Oh, meu irmão, o diabo hoje assim, me parou um dia, eu vou dar 3 dias. 3 dias de revanche para o céu. Faz parte, porque até Jesus chorou. Ei, mas o Senhor não quer que tu fique prostrado. O Senhor não quer que você se prostre diante da circunstância. Usa a ferramenta, a boca. Até diabo. Eu falei ali fora uma pessoa, as pessoas falaram isso e isso no meu cabelo. Ei, irmão. Aí sabe o que eu falei? Respondeu que eu falei nada. Porque o meu cabelo era grande, era aqui, eu cortei mais do que tá. O cabelo é meu, quem tem que gostar é meu. E eu não estou pedindo a opinião de ninguém. Ah, você se arruma para você ou para os outros? Ah, fala para mim, vem. Ah, então, meu irmão, para de situar com a opinião dos outros. Eu estou falando isso aqui é autoestima, porque só Deus sabe como pessoas entrou hoje aqui. Você já pensou que ele ia falar assim: poxa Deus, me levar no vale de Ossos sequíssimo? Eu ainda falei: Deus, tu foi bom pro caramba com Ezequiel. Pelo menos estava sequíssimo, não devia ter mais fedor, né, irmão? Mas se a gente estivesse no tempo de carniça, seria pior, sim ou não? Ah, ele podia falar: por que tu me levou para Disney? Havaí, Fernando de Noronha. Não, porque crente agora só quer ir para esse lugar, pastor Gerson.
Por que não me levou para o congresso tal, onde tinha as estrelinhas de Jeová? Porque as estrelinhas têm descido do céu para brilhar na terra, né? Mas sabe por que Jesus não quer te levar para Disney, querido? Deus quer te deixar dentro desse quadro, olha para a pastora, que parece caótico, parece que não vai ter solução, parece que você não vai vencer, para Jesus te ativar a tua fé e dizer: eu sou contigo, eu sou contigo. Pode falar, pode colocar o nome, pega o teu azeite, bota lá na comida dele, pega aí o travesseiro. Eu não tenho vergonha de falar não, querido. Muitas vezes eu crente em Jesus, eu trazia a roupa do meu marido para colocar no altar, querido, para orar para a glória do Senhor. Tem uma pessoa que falou: pastora, meu cabelo para crescer. Eu falei: tem fé? Tem. Traz um peixe e deixa ali. Hoje o cabelo da pessoa cresce. Mas sabe qual é o problema? Que não tem mais homem e mulher de Deus, não tem mais profeta na terra. Pastora, por que não tem mais homem e mulher de Deus na terra? Porque não tem intimidade com o Pai. Vai passar o quê? Vai falar o quê? O interesse não é mais o rei nem as almas. O interesse hoje é o quê? Aí detalhe, a pessoa me falou assim: a pastora está gastando dinheiro à toa lá em cima. Eu falei: ainda bem que não está falando que eu estou roubando, né? Aleluia! Estou gastando na obra, glória a Deus, né? Aleluia. Mas também se estiver falando que estou roubando, estou nem eu sei que eu não roubo. Amém, querido? Amém. Alguém falou assim: seu sapato é bonito, pastor. Eu falei: R$70 na Shopping, 3 vezes de R$24. Ô, querido, não é o valor. Ô, querido, é como você vai usar o que você tem. Você pode estar com uma havaiana, mas se você estiver bem aqui dentro, ela vai brilhar nos teus pés. Porque deixa eu te falar, o teu problema nunca foi exterior. O nosso problema sempre é lá dentro. É onde o inimigo quer entrar. Por isso Deus levou o homem de Deus lá no Vale de Ossos Secos e disse: profetiza. E ele disse: vou mesmo profetizar, porque eu estou bem aqui dentro, eu conheço que é meu Deus. Qualquer lugar que tu me colocar, eu vou abrir a minha boca e não vou me acovardar. A minha irmã começa a rir de mim, falou: você compra as coisas passando R$10, porque R$10 eu sei que eu vou pagar. Não tenho vergonha, irmão. É melhor você andar aí que é correto, sim ou não, do que você ser um caloteiro. E às vezes a gente dá calote e ninguém precisa saber, mas Jesus está te olhando. Porque o teu negócio, a tua primeira aliança não é com o homem na terra, é com Jesus Cristo de Nazaré. Porque José podia ter relação sexual com a mulher de Potifar. Não tinha ninguém, era ele e ela. Mas o que ele fez? Saiu correndo. Porque, querido, deixa eu te dizer uma coisa: a tua aliança é com o teu Deus. Quem tem aliança com Deus, querido, pode confiar que esse é um bom amigo, esse tem caráter. É uma aliança que não quebra jamais, querido. Porque quem honra a Deus honra qualquer um na face da terra. Aprende isso. E aqui eu vou estar encerrando nessa pregação. Porque eu falei para mim mesmo que eu seria breve, porque os outros falam assim: vai virar vigia. Está demorando. E eu falo: vai ser preguiçoso. 3h pouca da manhã eu estava no joelho. Porque essa noite, meia-noite, eu entrei no propósito de cada 1 hora orar. Meia-noite, 1, depois 2, depois 3, 4, 5. Parei 7 horas da manhã, então quase não dormi. E hoje eu falei isso com outros, falei: povo do mundo, um frio desgraçado. Estava ou não estava? As roupinhas, ó, quase não tem roupinha. A cerveja na mão que a gente vê, não tem nada a ver com isso não, mas eu tenho olho para ver. Chega geladona e fala: pô, legal. Agora o crente tu chama para vir orar, não vem não, porque está frio. Está chovendo. E o povo do mundo está lá, lá, com chuva, com tudo. E o crente está chovendo. Então, querido, eu virei e falei assim para Cristo: Senhor, eu estou cansada, mas se o ímpio faz, eu também vou fazer por amor a Ti e por amor à minha alma. Então, amados, deixa eu te dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus. Não reclama do que você está passando. Eu estou pregando para mim também, porque eu também reclamo para caramba. Eu falo: pô, Deus, eu acho que eu só nasci para sofrer. Eu conto nos dedos quanto eu fui feliz. Ó, e às vezes até esqueço.
Será que fui uma vez feliz? Porque se eu te contar a minha trajetória de vida até meus 51 anos de vida, só pancada. Mas eu falo para Deus, obrigado. Porque todo o processo me fez ser quem eu sou hoje. Não sou melhor do que ninguém, querido, mas aprendi. Eu aprendi pela misericórdia do Senhor. Ontem nós fomos pregar num lugar e no final todo mundo conhece aqui o pastor Adonai. Ele me chamou no canto e falou para mim assim: aonde a senhora fez a sua faculdade de teologia? Eu disse: eu nunca fiz faculdade de teologia. Tudo que eu sei, joelho, oração e leitura bíblia. Eu tenho 14 bíblias no hebraico da palavra do Senhor Deus. Ele falou: não, mas o senhor, eu falei: pastor, é revelação. E o que eu não sei, eu busco no Senhor para me informar. Pastor, mas como é que foi isso? Porque está aí os 4 fundadores dessa igreja, que só não foi comigo. Éramos 6, mais 2 abandonou, ficamos nós 4. E eles sabem que era me passar um versículo e falar só, se vira. E quando eu me virei, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. E eu ainda continuo assim: Senhor, eu não sei como eu vou fazer. De que jeito eu vou fazer? O que eu vou falar? Porque eu e você não temos que falar o que nós queremos. Ezequiel, ele disse assim: segundo a palavra que me foi ordenado, assim eu falei. Então, irmãos, eu quero trazer aqui uma abertura dentro dessa pregação. Cuidado. Porque toda parábola, segundo Mateus 12, 38, vai dizer assim: toda palavra frívola ou sem valor que sair da sua boca, você vai dar conta no dia do juízo. Então, irmão, tenha cuidado com o que você vai falar. Tenha cuidado para ter certeza que é Deus mesmo. Tenha muito cuidado, porque está tudo diante do nosso Deus. Mas, por outro lado, não temas, porque o Senhor, ele tem nos capacitado, querido, para ser diferente dessa geração, para fazer diferença aonde nós passarmos. Eu queria que você ficasse de pé. Vem aqui, por gentileza, vamos louvar o hino. Esse hino Deus me deu nessa madrugada, nessa semana. Eu também não quero forçar muito a minha voz, porque é bem capaz da manhã eu estar sem voz, tá ruim aqui o negócio. Se coloca de pé. Deixa eu ver que horas são. 10 para as 9. Esse louvor Deus me deu na madrugada. Na verdade, Deus me deu 3 louvores. Eu pedi para eles trazerem esse louvor aqui. Nós nunca sabemos quem vem à igreja. Quase que nem eu vim. Eu recebi um convite de última hora para ir a Minas. Se eu tivesse ido, eu tinha ido ontem e vindo só terça-feira. Mas por motivos de forças maiores eu não fui. Mas glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Às vezes nem a gente vem porque acontece alguma coisa. Mas acredite, se você está aqui, é porque Deus tem algo tremendo na sua vida. Preste atenção nesse louvor. Deus, ele quer continuar falando no teu coração. Desistir da vida não tem sentido. Desistir da sua família não tem sentido. Aleluia. Sabe que é
restaurada se começa com um pedido de perdão. O perdão é uma força que une. O perdão é uma força que restaura, que quebra a tristeza. Se você tiver de pedir perdão a alguém, não se sinta envergonhado. Porque uma vez eu escutei alguém dizer assim: pastora, mas eu vou ter que pedir perdão, me humilhar. Eu disse, quem disse que quem pede perdão está sendo humilhado? Quem pede perdão é o herói. Quem pede perdão, ele é uma pessoa que agrada o coração de Deus. Mas o inimigo, ele quer que nós pensamos que estamos sendo humilhados. E mesmo que estejamos sendo humilhados, o Senhor se agrada. Quando nós nos humilhamos, Ele vai nos exaltar. Eu quero dizer para a pessoa, isso aqui não estava nem passando pela mente, mas quando eles louvaram aqui, se você magoou alguém, vá. Eu estou falando para você fazer isso aqui não, e peça perdão. Fala, eu te magoei, e eu te pedi perdão. Pastor, é tão difícil para mim. Se está pensando difícil para você que magoou, imagine quem foi magoado como deve estar. Então, igreja, saia daqui hoje diferente. Esse ano eu quero fazer, escuta para você que está aqui, encontro de casal. Vai ser um valor simbólico, mais para ajudar nas amamentações. Eu vou ver com o evento e com a cozinha, se a igreja proporcionar o jantar. E eu gostaria que vocês estivessem aqui. Não vai vir ninguém de fora, eu mesmo vou ministrar. Misericórdia. Porque o Senhor me deu algo fenomenal para o casal. Porque um casamento não acaba quando entra outra pessoa. Um casamento, para acabar, não precisa entrar um homem e uma mulher no relacionamento. Um casamento acaba, marido, quando você esquece, quando chegar em casa, tirar, sabe o quê? Aquele negócio que o cavalo usa. Qual o nome daquilo? A ferradura. A sua esposa, os seus filhos, não têm culpa dos seus problemas diários. Ô esposa, o meu esposo está achando para mim, será que ele tem outra mulher? Não, é você que está empurrando ele para fora, com o seu jeitinho. Jesus te fez ovelhinha e não porquinha. Amém? Jesus te fez a mulher sábia. Não foi a mulher que ignorou. Pastora, a senhora é pra caramba. Eu tenho que melhorar muito, muito mesmo. Mas eu falo aqui, e crachado, e eu sei. E meu marido, às vezes, eu sou tão grossa que até na frente dos outros. Peça perdão. Se você ama quem está do teu lado. Se você ama quem está do teu lado. Pastor, não tinha nada a ver, não, mas eu vou fazer o que as pessoas de Deus estão mandando eu fazer. Porque quem chora com travesseiro a noite toda, meu irmão, você não sabe às vezes como que é tão dolorido. E é tão difícil todo dia olhar para a cara daquele que nos fez mal, dá vontade de pegar um pau, furar o olho, bater na cabeça. Mas está estranho, eu já comecei a casar. Está estranho, será que tem outro? Eu falo assim, não. O outro é aquele que está dentro de você que está destruindo o seu relacionamento. Amém? Mesmo em silêncio ele ouve. Até sem palavras ele vai. Quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o que você e a tua dor.
Sai daqui hoje curado em nome de Jesus. Sai daqui restaurado em nome de Jesus. Sai daqui hoje fortalecido em nome de Jesus. Carababarás, nada vale a tua comunhão. Eu queria que o instrumento ficasse bem baixinho. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Começa a louvar esse louvor do início. Esse dia de angústia. Eu liguei o rádio na madrugada e falei, Deus, fala comigo. E tocou esse louvor, eu fui para a internet procurar. Na verdade, eu botei um pedaço que eu achei, que eu cantei e veio. Os meninos do Fábio aqui, que cachou ele inteiro, eu fui lá no YouTube e fiquei ouvindo. Eu sou ruim pra caramba para essas coisas. Mas eu vou falar para você. Me deu um alívio de saber que mesmo em silêncio, na madrugada, sozinho, Deus está me olhando. Aleluia, Deus. Louva aí, louva. Feche seus olhos, segura a mão de quem quer tomar. Quando você fica triste, o desespero insiste em te abater. Angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sempre chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Eu creio, Senhor. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde Ele está. Escuta! Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Tem alguém hoje para renovar sua aliança? Você pode se assentar? Tem alguém hoje para aceitar? Oh, aleluia. Tem alguém hoje que queira, né, abrir o seu coração para Jesus entrar? Alguém para renovar sua aliança com Jesus? Ô pastora, eu quero, porque eu não sabia que era tão fácil só usar minha boca. Ô glória! Por isso que o inimigo ele quer que da nossa boca saia palavras torpes, palavra que amaldiçoa, mas em nome de Jesus a nossa boca foi separada para Jesus Cristo de Nazaré. Ô glória! Tem alguém hoje para renovar sua aliança, igreja? Se tiver, vem aqui na frente. Tem alguém hoje para aceitar Jesus? Pastor, aceitar não foi Ele que nos aceitou? Sim, foi Ele que nos escolheu. Livro de João, capítulo 15, versículo 16 diz: não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Mas Ele te escolheu, mas você tem que querer abrir o coração para Ele entrar. Porque Ele disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Ele diz: eis que estou à porta. Se você abrir, eu entro. Se você continuar fechado, eu vou ficar batendo até você abrir. Eu quero te dizer que Jesus ele não desistiu de você. Eu quero dizer que Jesus não desistiu da sua família, dos seus filhos, em nome de Jesus. Tem mais alguém nessa noite para aceitar o Senhor Jesus, para renovar a sua aliança? Aleluia. O grande eu sou, o todo-poderoso. O grande é o Shaddai, amém? Se não tem, amém? Vamos fazer aqui o que nos cabe a ser feito. Oh, glória. Pedro, você quer aceitar o Senhor Jesus, renovar sua aliança? Aleluia. Fala, renovar minha aliança. Renovar minha aliança. Fala, eu, Eu, seu nome todo. Pedro Paulo da Silva Taveira, Renova